Olá pessoas, vamos à segunda parte da aula sobre nutrientes. Agora eu apresento um macronutriente, os carboidratos. Vamos saber um pouco sobre esse macronutriente importante. Bom, primeiro saibam que eles devem constituir cerca de 60% da nossa dieta, porque afinal, como o próprio nome sugere, precisaremos de energia e os carboidratos é uma substância energética, que também podem ser chamados de sacarídeos, glicídios ou açúcares, embora vale salientar que nem todo carboidrato tem sabor adocicado, tá? Além disso, a maioria tem função energética, como eu falei, e é o caso do amido, que é um carboidrato muito acumulado, sobretudo nas plantas. Alguns têm função estrutural, como é o caso da celulose, presente na parede celular dos vegetais, o que ajuda a manter a forma que os vegetais têm hoje, certo? Além disso, é da celulose que é produzido o papel, tá? Então, se o papel vem de algum lugar, inclusive tem um bocado aqui atrás de mim, certo? Eu estou aqui num improviso, numa sala improvisada, um arquivo aqui da secretaria. Bem, vamos então, através desse mapa, desse mapa conceitual aqui, nós vamos então procurar entender os carboidratos. Olha, vamos começar entendendo o próprio nome, carboidratos. É uma mistura de elementos, pois são os principais elementos de suas moléculas, Carbono, hidrogênio e oxigênio são os elementos químicos que constituem as suas moléculas. E aí, vamos começar da direita para a esquerda. Polissacarídeos, olha aqui, polissacarídeos. Bom, só lembrando que os carboidratos são constituídos de moléculas de monossacarídeos, certo? São as unidades formadoras dos carboidratos. E aí a gente começa pelos polissacarídeos, porque esses carboidratos eles vão passar por um processo geralmente digestivo, de digestão, e a digestão significa quebra. Essa digestão ocorre mecanicamente, mas quando a gente fala da quebra de carboidratos, estamos falando da digestão química, que quebra também grandes moléculas em moléculas menores. Então os polissacarídeos, como o próprio nome sugere, poli, vários, muitos, certo? São diversos monossacarídeos presentes nas moléculas. Eles podem ter função estrutural e podem ter função energética. Deixa eu colocar minha imagem lá em cima para ficar melhor de vocês verem. Então, como energéticos, nós temos aqui como exemplo o amido, que, como já falei, é reserva energética vegetal. O vegetal faz fotossíntese durante o dia e acaba acumulando mais energia, mais amido do que você pode imaginar para um dia, claro, porque tem os momentos com pouca luz, no caso de dia nublado, ou até mesmo durante a noite, Então ele acumula isso na forma de amido. Já os animais, podemos citar o glicogênio, que é a reserva energética animal, e também de fungos, tá? Também nós podemos, através da alimentação, consumir mais glicose do que deveríamos. Então essa glicose ela é guardada, digamos assim, armazenada na forma de glicogênio. Eu digo a gente que nós também somos, quer queira, quer não, classificados como animais. Animal racional, tudo bem, mas animais. Como forma estrutural, nós podemos ter a celulose. Função estrutural, a celulose. Já falei da forma parede celular vegetal e, consequentemente, as formas diversas que os vegetais possuem. Enquanto ela é usada, também para fazer papel. Temos também a quitina, tá aqui, a quitina, que estará presente também no exoesqueleto de artrópodes. Lembrando que nosso esqueleto é interno, nosso esqueleto humano é um exemplo de esqueleto interno, Já os artrópodes, como é o caso dos crustáceos, dos insetos, dos aracnídeos, são alguns exemplos de artrópodes. O esqueleto desses animais é por fora, daí o nome exo, de saída, fora, êxodo. Então, exoesqueleto, esqueleto externo. Ok, agora vamos imaginar que você está se alimentando de algum polissacarídeo e de repente, quando ele
passa pela boca, já pela boca, nós vamos ter uma enzima, que vamos ver mais adiante, que vai quebrar essas moléculas em moléculas bem menores. Tão menores que vai ficar apenas constituída de duas moléculas, de 2 monossacarídeos. Daí o nome disacarídeos. Eles podem ser quebrados na digestão, mas também podem estar presentes já na natureza em alguns alimentos. É o caso, por exemplo, da sacarose, que está presente em vegetais como a cana-de-açúcar, certo? Como a cana-de-açúcar, mas também ela pode ser adquirida com a quebra do amido na alimentação, né, de forma química. Então a sacarose é o famoso açúcar da cana. Quando você coloca açúcar cristal ou demerara, ou até mesmo mascavo em algum alimento, né, para deixar com sabor adocicado, você está tendo ali sacarose. E a sacarose é constituída por duas moléculas, a de glicose e a de frutose. Eita, quase que não sai. Já o leite tem o seu açúcar também, a lactose, é o açúcar do leite, constituída de moléculas, uma de glicose e outra de galactose. Veja como a glicose é importante, ela vai aparecer também na maltose, né, que é o açúcar do malte, né? Algumas bebidas alcoólicas é feita à base de malte. Então, o açúcar da maltose é a glicose e é formado por duas moléculas de glicose, certo? Lembrando que a lactose, presente em alguns intestinos, como é o caso de humanos, nem todo mundo tem esse problema que eu vou falar, mas com certeza os cachorros adultos têm. Então eles têm intolerância a esse açúcar, o intestino dele passa a ser intolerante. A presença da lactose não vai fazê-lo funcionar legal, certo? Por isso que algumas pessoas fazem tratamento, né, por intolerância à lactose. E por isso que não é legal dar muito açúcar, o material açucarado aos cachorros. Eles podem ter problemas digestivos. Finalmente chegamos aos monossacarídeos. Imagina essa sacarose, lactose ou maltose sendo quebrada. Percebam que a glicose está presente em todos eles. E a glicose é um monossacarídeo, um açúcar importantíssimo na nossa vida. Sim, porque em nossas células são elas, as moléculas de glicose, que irão penetrar no interior das células e através das mitocôndrias, né, com a ajuda das mitocôndrias, nós vamos obter a energia necessária que precisamos para sobreviver. Então a glicose em si é um exemplo de monossacarídeo e faz parte do grupo das hexoses. Citamos então a frutose, que é o monossacarídeo das frutas, a galactose, que é o monossacarídeo, quando eu falo frutas eu falo vegetais de uma forma geral, tá bom? A galactose, que é o monossacarídeo do leite, e a glicose, né, que é fonte de energia para o metabolismo celular, através de um processo chamado glicólise, e que está presente, como vocês viram, em diversos carboidratos, certo? E ela é muito importante. Embora muita gente fale mal dela, preocupado com a condição de diabetes, certo? Realmente existem dois tipos de diabetes, e um deles é característico pelo excesso de açúcar na alimentação, né? E aí, uma dificuldade da célula fazer esse açúcar penetrar, muitas vezes é preciso a ajuda de insulina externa, né? Você poder inocular insulina para ajudar no processo, entre outros problemas derivados da diabetes. Além das hexoses, temos também as pentoses. Cito a ribose e a desoxirribose presentes no material genético, né? A ribose está presente no RNA e a desoxirribose no DNA. Daí aqueles nomes complicados. Para o RNA, ácido ribonucleico. Para o DNA, ácido desoxirribonucleico. Por isso que é muito mais fácil falar RNA e DNA. É isso aí. Espero que tenham gostado. Esperem as próximas aulas. Nós vamos ver então nas próximas aulas as proteínas e os lipídios. Até lá. Vou parar a gravação aqui agora. Opa, tchau, tchau.